É sempre a mãe que fica com a guarda dos filhos? É sempre o pai que vai pagar a pensão? Nós vamos falar hoje sobre a perspectiva de gênero no âmbito do direito das famílias. Eu sou Felipe Londra, especialista em direito de família e sucessões, e é sobre isso que nós vamos tratar agora mesmo. A chamada perspectiva de gênero dentro de um processo nas varas de família, ela foi criada e idealizada com o intuito não de equiparar homens e mulheres tão somente em direitos e obrigações, porque a igualdade às vezes intensifica as desigualdades. A ideia aqui é que homens e mulheres, analisada a conjuntura fática específica de cada caso em concreto, por um novo filtro, não simplesmente o filtro da lei. Um é o guardião, o outro paga a pensão, o regime de bens é esse e a pensão e o patrimônio vai ser dividido dessa forma. A ideia aqui é que com esse novo filtro da perspectiva de gênero, haja como se fosse uma compensação histórica para a condução e para a melhor tomada de decisão pelo judiciário. Qual o sentido, qual a ideia então aqui? É que, por exemplo, como eu comecei na pergunta introdutória, a mãe fica com a guarda sempre? Não, não mais. Hoje, a ideia é que a mãe e o pai sejam vistos com a igualdade de condições e em que, então, um cenário de trazer ao pai, trazer ao genitor obrigações tal qual a mãe já tem. É comum, numa situação de divórcio, a criança ficar com a mãe. É comum, nos casal separado ou mesmo ainda casados, que a criança tem um problema na escola, uma questão de saúde. Vocês adivinham aí quem é? O pai ou a mãe? Quem é que vai sair do trabalho? Quem vai deixar suas obrigações de lado para priorizar a criança? 99% das vezes é a mãe. Então a ideia aqui, quando se vai falar em guarda, julgar sobre regulamentação de visitas, trazer o filtro da perspectiva de gênero para trazer o genitor também a essa obrigação, para não ficar aquela coisa tão simples e fácil de o genitor priorizar a si, as suas obrigações, enquanto a mãe vá abdicar da sua individualidade, das suas obrigações, do seu trabalho. Outro exemplo de viés de perspectiva de gênero. Já temos sentenças e julgados no Brasil a respeito. A mãe viveu uma vida em prol do marido. Eu já vi casos de ficar 15 anos totalmente dependente financeira e emocionalmente do marido, porque foi proibida, por um machismo ou não, de trabalhar, proibida de estudar, de se qualificar. Enquanto num casamento aí de décadas, o homem se qualificou, se profissionalizou, aumentou o seu patrimônio, sua riqueza, sua renda, enquanto a mulher ficou estagnada por não ter sido autorizada a tanto. O viés da perspectiva de gênero aqui, como já temos visto em alguns julgados, é, por exemplo, de que essa genitora, essa mãe, vai ser pensionada ou vai receber um valor em contraprestação a esse trabalho invisível e essa responsabilidade que o marido tem no fato de ela não ter progredido na sua carreira ao longo da vida. Essa é, em suma, a ideia da perspectiva de gênero. A perspectiva de gênero surge com a ideia de neutralizar essas desvantagens. Não é uma guerra de gêneros. É para que, dentro de um viés de um julgamento, se perceba as nuances de cada caso concreto, relembrando essas desvantagens que é uma questão histórica, social do Brasil, às vezes até do mundo. A ideia é sempre cuidar para que as sentenças dos processos judiciais venham por ser justas, não somente num aspecto legal, mas sobretudo dentro dos princípios que regem a nossa Constituição e o nosso ordenamento jurídico, como a igualdade, o melhor interesse das crianças. Não interessa quem ganha mais, quem ganha menos. Hoje temos elementos de que a mulher que já está no mercado de trabalho, ela é independente, ela não é dependente do marido, por vezes pode até receber mais salário, ter mais condição financeira que o marido, e percebendo que alguns aspectos da nossa sociedade estão mais lentos na sua evolução do que outros,
Por exemplo, a mulher que não consegue ainda ou não é autorizada, não tem força de ingressar no mercado de trabalho e muitas vezes é por conta de um relacionamento tóxico, se a partir desse filtro da perspectiva de gênero, trazê-la a um pé de igualdade mínima que neutralize essa disparidade que se criou e justamente a partir da concepção de que o homem, por vezes, é o causador, porque não permitiu que a sua companheira, que a sua esposa viesse a progredir no mercado de trabalho, numa carreira, numa profissão, e ainda ficou ela restrita ao lar, aos filhos, onde esse homem poderia sair para trabalhar, viajava, estudava, se profissionalizava, investia, enquanto em casa não precisava pagar babá, não precisava de faxineira, chegava em casa, a janta estava pronta, o almoço estava pronto. Então, ele sempre foi o provedor, por óbvio. Sempre proveu, sempre arcou com tudo. E tem que continuar arcando, por vezes, quando ele gerou, por conta própria, essa situação de todo o núcleo familiar, dependente tão somente e exclusivamente dele. Ok? Você conhece alguém que passa por situação parecida, ou você mesmo está numa situação assim? Deixe nos comentários a sua dúvida, inscreva-se no canal e ative o sininho.